Olá pessoal, bom dia! Pessoal, hoje a gente vai falar e começar a entrar um pouquinho mais a fundo dentro da parte de produção quanto ao médio prazo, né? Nós falamos lá de planejamento da produção, nós falamos depois desse planejamento a longo prazo, o que a gente pretende produzir, né? Ver as alternativas produtivas com base em custos, que é o nosso planejamento agregado. Agora nós vamos entrar no plano mestre de produção. O que seria esse plano mestre de produção? É a médio prazo. Nós vamos estar... Deixa eu passar aqui, vai ficar mais fácil para vocês. O plano mestre de produção, ele pode ser definido como uma desagregação do planejamento agregado em produtos individuais, utilizando-se como base o dimensionamento macro da capacidade de produção, permitindo associar produtos individualmente a equipamentos sem entrar mais no planejamento detalhado de carga dos centros produtivos. As análises de capacidade instalada são denominadas de capacidade aproximada, tá? Então não é nada definido. Esse plano de produção apresenta uma visão global da produção de médio curto prazo, em níveis individuais de produtos, sendo guia para todas as operações de curto prazo. Essa característica de plano mestre evidencia a importância da etapa anterior do planejamento agregado. As diferenças existentes entre a estimativa de venda e a realidade comercial de curto prazo devem alimentar constantemente o plano agregado, tá? De tal modo que o plano mestre esteja em perfeita sincronia com as necessidades de venda. Resumidamente aqui, tá? O plano mestre de produção. O que ele vai fazer? Ele vai estar pegando aquilo que nós... Lembra que nós trabalhamos em famílias? Que eu havia dito, né? Que as famílias são os produtos que utilizam as mesmas máquinas, mão de obras, equipamento, né? Que eu juntava. Por isso que ele chama planejamento agregado, porque ele vai juntar, ele vai agregar aqueles produtos que utilizam tudo isso. E nós fizemos um planejamento para um ano, tá? Agora, o que esse plano mestre vai fazer? Ele tem até um exemplo aqui. Ele vai pegar aquele plano, tá? Aquele valor e que nós encontramos de produção e vai dividir em produtos. Então, estava agregado, ou seja, estava junto. Agora nós vamos separar esses produtos, tá? Então, eu tenho até aqui, ele vai estar fazendo aqui para 6 meses. Eu até estou fazendo até para mais tempo aqui. Dá para fazer para o ano todo, como é um cálculo não tão complicado. Dá até para estar fazendo o ano todo e depois você ir corrigindo conforme as vendas forem acontecendo, você vai reabastecendo o planejamento agregado lá e a gente vai coordenando isso, tá? Mas nós vamos separar em produtos. Como fazer isso? Então, deixa eu mudar aqui. Para vocês terem uma ideia, eu montei lá no Excel para estar facilitando a vida de vocês mais uma vez aqui, entendendo o que é isso, tá? O que nós vamos fazer. Então, essa daqui é a tabela que nós montamos na última lá, que do planejamento agregado. Lembra que vocês fizeram, mandaram o exercício. E essa daqui foi a produção que nós encontramos para o ano. Se formos utilizar esse sistema aqui de alinhamento produtivo, tá? Bom, nós chegamos ao que tem que ser produzido, tá bom? Esses valores. Isso daqui é o que a gente vai estar produzindo durante o ano, mês a mês, uma quantidade por dia, tá bom? Nós achamos aqui foi até a questão dos estoques. Aí nós vamos lá para o plano mestre de produção. O plano mestre de produção, eu sei que para aquela produção eu faço 2 produtos, a cadeira confortável e a cadeira extra, tá? Aí nós vamos desmembrar aquela produção. E eu sei que para
da cadeira confortável, eu faço 60% da minha produção é para cadeira confortável e 40% da minha produção é da cadeira extra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá em janeiro, eu vou colocar aqui, ó, igual, vou clicar aqui em janeiro, tá? E fazer vezes, vamos voltar aqui embaixo, ó, C5, que é janeiro, vezes a porcentagem. Vamos ver quanto é que deu? 1.544,4. O que eu vou fazer aqui agora? Só arrastar para baixo. Uma outra coisa que nós vamos fazer é aquela formulinha, arredondar, ponto para, ponto cima, está faltando um R, arredondar para cima, tá? Deixa eu tirar aqui. Já cliquei, ele já colocou aqui. Para ponto e vírgula, 0 casas, tá? Então ele vai arredondar aqui sempre para cima, que é melhor tá sobrando aquilo que a gente falou, né? Dá uma percentual aí para mais ou para menos. Então é melhor sempre fazer um pouquinho a mais do que a menos junto desses valores. Então eu sei que eu tenho que fazer lá no mês de janeiro 1.545, tá bom? Agora, para fazer para os outros, eu vou precisar aqui travar uma célula. Eu não quero que mude a célula aqui dos 60%. Então, nós já trabalhamos isso também. Aí eu coloco o cifrão aqui e só puxo para baixo e ele já pegou lá em cima e fez todos os valores. A mesma coisa eu vou colocar aqui. Igual, vou lá na produção, clico em janeiro, vezes os 40% e eu tenho aqui o valor. O que eu vou mudar aqui? A mesma coisa, vou fazer o arredondar para cima, né? Ponto e vírgula, 0 casas, enter. E eu vou colocar aqui também que eu não quero que saia travar na linha 62. 1030, arrasto aqui para baixo e eu tenho a separação entre 60% da produção, eu sei, para cadeira confortável, 40% para cadeira extra. Tá bom? Então eu sei e eu dividi aqui, eu desagreguei, né, o plano agregado entre os produtos. Se eu tivesse aqui outros produtos, eu colocaria aqui do lado. No caso aqui eu estou dando um exemplo só de 2. Outra parte do plano MESH de produção, que eu separo aqui. Lembra que ele falou ali? Depois que eu separei as famílias, eu preciso saber qual é a quantidade de horas que eu vou gastar para cada produto. Então, existe o levantamento de tempos e movimentos, que é um cara que fica lá cronometrando as pessoas produzindo para chegar, eu para estar fazendo um exemplo, né, um chinelinho, eu gasto no processo todo 10 minutos, ou 1 minuto, ou 3,5 minutos. Tá bom? Quem vê isso daí é o cronoanalista. Cronometrista, quem cronometra, e o cronoanalista que vai pegar esses dados, esse tempo, e estudar o ambiente de trabalho e chegar num tempo determinado. Quando eu chego nesse tempo determinado, eu consigo saber quanto tempo eu vou gastar para fazer essa quantidade de cada um. Tá bom? Então, como assim, professor? Eu sei que para fazer cada cadeira confortável, eu montei uma outra tabelinha aqui, tá vendo? Tabela de tempo gasto por produto. Então, quanto tempo eu gasto para fazer uma cadeira confortável em minutos? Eu gasto, vamos colocar aqui, 22,5 minutos. E para fazer a cadeira extra, quanto é o tempo? Eu gasto 31,7 minutos. Tá? Com base
nesse tempo em minutos, eu posso ser em segundos, posso ser em horas, depende aí do tipo de produto. No caso aqui, como é uma cadeira, é o que mais ou menos eu gastaria numa linha de produção para estar fazendo. Eu vou colocar aqui uma média, pode até gastar mais, tá bom? Mas eu encontrei esses minutos. Meu cronometrista e meu cronoanalista passaram esses valores. Para fazer a cadeira, a cada 22 minutos e meio, eu faço uma. Se eu sei que eu tenho que produzir aqui em janeiro 1.545 cadeiras, quantos minutos eu vou gastar para fazer tudo isso daqui? É simples, né? Eu vou vir aqui, igual 22 minutos e meio vezes 1.545. Eu sei que eu vou precisar de 34.762 horas para fazer essa quantidade toda de produto. Isso é o que eu vou gastar de tempo em máquinas, em tempo em horas, tá? Total. A mesma, agora aqui, para os outros meses, é a mesma coisa, né? Eu só vou fazer o quê? Eu vou travar o tempo aqui de novo, né? Porque lá em cima, a hora que eu arrasto, eu vou pegar aqui os meses de janeiro a dezembro. Então, travei aqui, eu só vou arrastar para baixo e eu tenho a quantidade de tempo que eu vou gastar para fazer a cadeira confortável em todos os meses do ano, de acordo com a minha previsão de produção. Tá bom? A mesma coisa aqui eu vou fazer para a cadeira extra. Só que a cadeira extra eu já tenho tudo aqui. Então, ele já pegou aqui, ó. Esse, tá vendo, ó? O 79 está em azulzinho aqui, vezes o C64, que é o que está aqui do lado. Peguei aqui, arrastei para baixo a fórmula e eu tenho toda a quantidade. Qual é o total que eu vou gastar em horas para fazer, total em minutos, para fazer tanto a cadeira confortável quanto a cadeira extra no mês de janeiro? Simples, né? Pegar aqui, esse, mais esse daqui, Enter. Eu vou gastar 67.413 horas para fazer tudo isso. Arrasto para baixo e eu tenho o total mês a mês de horas. De minutos. Beleza? Bom, aqui eu tenho total. Eu cheguei quanto eu preciso em minutos. Só que eu tenho um outro porém aqui. Isso é a produção inteira. Quando nós trabalhamos no plano mestre de produção, eu tenho que... eu não fico esperando tudo isso, eu não vou começar um produto e vou passar para outro. Eu tenho uma linha de produção. Ou seja, para fazer uma determinada cadeira, eu tenho centros produtivos, centros de produção, centros de trabalho, ou simplesmente setores. No caso do sapato, só para vocês entenderem. Eu tenho corte, depois eu tenho pesponto, depois eu tenho acabamento, depois eu tenho colagem, depois eu tenho, né, a embalagem, e aí o produto está pronto. Eu tenho vários setores, né? Esses setores, eles dividem essas horas. E eu preciso saber quanto tempo eu gasto em cada um desses setores, desse total. O cronometrista, ele pode estar passando também o tempo gasto em cada setor, em cada centro de produção. Ou simplesmente um percentual, ó, tantos por cento no A, tantos por cento no B, tantos por cento no C. Nesse caso, eu separei em 4 setores. Centro de produção 1, centro de produção 2, centro de produção 3, centro de produção 4. E eu tenho aqui que eu gasto 30% aqui, 20% aqui, vamos colocar 40%, já deu 40, 70, 80, 90, não, dá muito. Vou colocar 25% aqui,
dá 25, 50 e mais 25 aqui. Pronto. Então, eu encontrei o que nesses valores? O percentual gasto em o percentual de tempo gasto em cada departamento. Esse daqui eu gasto um pouco mais, esse daqui um pouco menos, esse daqui mais ou menos, esse mais ou menos. Tá? Quanto é que eu vou utilizar de minutos em cada mês, em cada centro de produção? Para que vai servir isso daqui? Eu vou explicar. Vamos achar cada um, tá bom? Vamos achar aqui cada um. Então, para saber aqui, aí eu vou explicar um pouquinho mais detalhado isso daqui. Vamos encontrar primeiro o tempo gasto. Como se acha o tempo gasto? Eu vou colocar esse daqui, é igual o total de tempo que eu gasto para fazer as duas, vezes 30%. Eu vou ter, então, no centro de produção 1, eu vou gastar 20.224 horas. Tá? E no centro 2? Vamos travar aqui as células. Eu preciso travar somente essa daqui, né? Vou travar essa daqui. Eu vou arrastar para o lado, que ele já vai me pegar. Não. Ah, eu coloquei para travar a linha, não a coluna. Tem que travar a coluna. Então, é antes da letra. Aí eu coloco aqui, arrasto para o lado, e ele me pegou e fez as continhas daqui para cima, né, desses valores. Ah, eu tenho que travar aqui também a linha só do coisa. Deixa eu colocar aqui. Por que eu vou travar a linha? Porque aí as minhas formulinhas ficam fáceis de fazer isto daqui também. E aí eu tenho todos os cálculos de minutos necessários para cada departamento. Fala, beleza, professor, entendi. Separei, as contas não são tão complicadas. Multiplicar, dividir, né? Beleza. Tá? Bom, mas e aí, para que serve isso? Eu sei que no centro de produção 1, no mês de janeiro, eu preciso de 20.224 horas. Mas e aí? Eu tenho quantas horas, quantos minutos em um dia trabalhado? E durante o mês? Será que eu dou conta? Um funcionário produziria tudo isso daqui? Vamos fazer as continhas aqui só para ver, ó. Então eu sei que, primeira conta, eu sei que normalmente trabalham 8 horas. Vamos fazer por 8 horas, tá? 8 horas vezes 60 minutos. Eu sei que em um dia eu tenho 480 minutos, né? Em um mês, quantos minutos eu tenho? Eu vou multiplicar quantos eu tenho em um dia vezes 22 dias úteis, porque eu não trabalho sábado, domingo, descontando, em média dá 22 dias úteis. Então eu sei que em um mês, em média, eu tenho 10.560 minutos trabalhados. Só que eu preciso de 20.224 minutos. E aí, o que eu vou fazer? Para que dê conta, eu preciso saber quantas máquinas e quantos funcionários eu preciso aqui para dar conta dessa produção, né? Um funcionário, teoricamente, trabalharia 10.560 minutos. Só que nesse departamento eu preciso de 20 mil. Então eu vou dividir aqui, ó, no setor 1, dividido pelo
os 10.560, eu preciso praticamente de 2 funcionários para fazer essa quantidade aqui de produção. E aí que entra o planejamento, plano mestre de produção. Eu consigo saber qual é a quantidade de funcionário que eu necessito e a quantidade de máquinas e equipamentos. Se cada funcionário usa um equipamento, né? Eu preciso também de 2 máquinas. Para o outro aqui, eu preciso de menos. Para o outro, eu vou precisar quase de 2. E para o outro, eu vou precisar quase de 2 também. Aí começa a entrar o seu planejamento. Qual é a quantidade? Então, o plano mestre de produção vai servir para você definir qual é a quantidade de mão de obra, qual é a quantidade de equipamento que você vai precisar para dar conta em cada dos setores. Então, no setor 2, vamos fazer aqui, deixa eu diminuir e esconder isso daqui. Não vai dar. Dá sim. Lá em cima a gente não vai... Nós não vamos utilizar agora. Então, para o centro de produção 1, eu precisaria isso. Deixa eu dividir aqui. Aqui, ó. O G. Deixa eu travar na célula. Só arrastar aqui para o lado, ó. E eu vou ter a quantidade de funcionários. Isso é para vocês enxergarem como um todo aqui. Então, aqui, para o centro de produção 1, eu preciso de quase 2 funcionários. No centro de produção 2, eu preciso de 1,8 ou 1,3 praticamente funcionários. No centro de produção 3, 1,6 e aqui 1,6. Aí que está o pepino. Como é que vocês vão resolver isso daqui? Como é que eu tenho 1,2 funcionários aqui? Aí entra tirar de um setor e passar para o outro. Esse daqui poderia estar fazendo hora extra. Esse daqui eu poderia ter 2 setores, 2 turnos. Esse daqui só um turno. Esse daqui poderia... E aí tem N alternativas para que vocês possam estar resolvendo essa equação, tá? Fazer hora extra, não fazer. Então, de repente, nesse mês, eu preciso de 2, mas no outro mês eu não preciso de tanto. Então, o que fazer? Eu vou gerar mais estoque para cada um? Vou gerar menos estoque para cada um? Vou comprar outra máquina? Vou aproveitar um funcionário aqui que a hora que ele deu conta de produzir tudo, eu posso estar transferindo para outro departamento para que esse outro possa ajudar. Então, como é que eu vou fazer essa logística de funcionários? Então, plano mestre de produção vai ajudar você a ver qual é a quantidade que eu tenho que fazer de cada um dos produtos em minutos ou horas, tá bom? E a quantidade de funcionários e máquinas necessárias para produzir isso daqui. Beleza? Bom, pessoal, espero aí que tenham entendido o conteúdo que eu passei. Eu não vou pedir nada para vocês essa semana, tá? Em cima disso, eu vou estar trabalhando um outro conteúdo aqui pro POAD 10, tá? E nesse POAD 10 aí nós vamos estar trabalhando algo mais pro chão de fábrica, mais ali, que é pegar essa quantidade e como fazer, tá? As necessidades depois que é a explosão de material, que a gente chama, que é já lá no chão de fábrica, que é no curto prazo, como trabalhar.
Aqui eu só estou passando as contas, como devem ser feitas, a forma que deve ser feita, mas eu não vou cobrar de vocês isso daí não. Beleza? Pessoal, então qualquer dúvida aí quanto ao conteúdo, eu vou estar disponibilizando depois eu vou estar colocando para vocês essa planilhinha, tá? E eu vou estar atualizando ela conforme for estar passando aí, e para facilitar a vida de vocês também, tá bom? Até a próxima aula então, pessoal. Tchau, tchau.